Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Esta é uma aula para o 8º ano. Iremos aqui falar sobre esta nossa última apostila, fazer todas as correções de cada um dos exercícios, para que você termine também os seus e faça a sua entrega. Antes de ir para os exercícios, eu quero comentar com você a respeito da entrega das atividades. Então, aqui você tem a turma do 8º ano, vespertino. As atividades foram enviadas para vocês. É importante que você faça a entrega delas. Tá? Assim que você terminar de responder no seu caderno, você tire fotos. Então é só vir aqui, ó, no 8º B, atividades, e aqui você vai encontrar aqui os tópicos matemática. Aqui você tem diversas atividades. Essa é a terceira apostila, tá certo? Então, professor, como que eu sei a atividade que eu tenho que entregar? É só ver os 3 risquinhos assim, tá certo? Se tiver esses risquinhos aqui, não, esses aqui são só informações e aulas, ó. Esses aqui são só aulas. Essa atividade aqui é uma atividade que tem que ser entregue, tá certo? Então, 6 pessoas entregaram, ainda faltam 13 pessoas. Não deixe de entregar a sua atividade para você não ficar sem nota. Para você que está entregando ela em mãos, parabéns, tá? Corrija a sua antes de você entregar, é importante. Então, vamos à nossa apostila é exatamente essa apostila, tá certo? 8º ano, falamos sobre lugar geométrico, tá certo? E resolvemos o exercício 9, 19 a 22, 24 a 28 e do 1 ao 6, ok? Então, vamos resolver, vamos corrigir todos, do 19 ao 22 agora. Então, me acompanhe aqui, pega o seu material de anotação e vamos resolver alguns exercícios, tá certo? Papel, caneta, material, não esqueça aí. Primeira coisa, então, que está dizendo aqui, ó, desenhe duas retas RS concorrentes em um ponto P de um segmento AB qualquer. Aí, traçando os segmentos R, QR, RS, ST, TQ é um polígono, obtemos o que? Um retângulo. Então, a gente já resolveu essa questão aqui com você, certo? Já resolvemos essa questão. Só olhar o vídeo anterior. Os segmentos QS e RT são as diagonais, então elas se interceptam em qual ponto? Interceptam exatamente no ponto P, tá certo? Então, essas primeiras questões que nós já respondemos todas elas com você. Só olhar o vídeo anterior. Aí falamos sobre mediatriz, né? O decalque da folha de papel transparente, o paralelogramo foi construído. Então temos aqui um paralelogramo A, B, C, D. Certo? As diagonais do paralelogramo se cruzam exatamente no ponto médio. Exatamente no ponto médio. Professor, o que é o ponto médio? O ponto médio é a metade entre as diagonais, ou seja, de D a B e de C a A. Tá? Então, exercício 20 a 22, nós resolvemos o exercício anterior. O professor já mandou ele para você, mas depois você pega aqui no próprio blog, aqui tem. Exercício 24. Então, vamos lá para o exercício 24. Vamos lá. Aqui de pouquinho em pouquinho a gente vai resolvendo ele com você. Exercício 24. Aqui. Então, primeira coisa. Nas figuras abaixo, OM é bissetriz e AOB. Então, se AOB e OM é bissetriz, então AOB vale 60. Se tudo aqui vale 60, quanto vale só esse pedacinho aqui? Se aqui é bissetriz, ou seja, divide o ângulo ao meio, então aqui é 30, aqui também é 30. Então AOM é 30. OMOA é 30, tá bom? Que mesma coisa. Sabendo que AOM é 40, ou seja, AOM é 40, que é esse pedacinho aqui, ó, rosinha, é 40. Então, quanto vale tudo? Ou seja, AOB. AOB, se aqui é bissetriz, então aqui vale o dobro, né? Que é metade, então o dobro. Então, se aqui é 40, aqui vai ser, tudo vai ser 80. Vamos ao exercício 25. Primeira pergunta, sabendo que OM é bissetriz,
defina ou construa a semi-reta OB. Então você vai fazer OB aqui em cima, aqui, ó. Já falamos sobre isso também. Tá bom? Deixa o professor pegar ele aqui. Pronto. Só você fazer a construção dela aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Tá tendo neutral, deixa eu apagar aqui. Isto, ó. Então aqui é OM, OA, OM. E você vai traçar uma outra retinha aqui, ó. Isso aqui, ó. E aqui. Certo? Tá? Com a mesma abertura dessas aqui, ó. Usa o seu transferidor, utiliza a mesma abertura de uma para outra. Tá bom? Aqui você tem uma, como é uma seta, né? Ok? É uma semi-reta. E aí você pode colocar a letra. Ele pediu para você colocar qual letra? O, B. Então aqui você vai colocar uma letra B. Certo? Colocar a letra B maiúscula aqui. Beleza. Um B de beleza. Muito bom. Tá? Não esquece de fazer o pontinho também, que é o pontinho do B. Tá bom? Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Fica mais fácil de fazer esse ponto aqui. Isto. Pronto. Faça bonitinho no seu caderno. Exercício 26. Calcule a bissetriz OAB. Ó, sabendo que MOB é 30. MOB é 30, então aqui esse pedacinho aqui é 30. MOC é 70, então MOC é 70. Então tudo isso aqui é 70. E OM é bissetriz de A ou B, e ON é bissetriz de B ou C. Então pronto. Então isso aqui é bissetriz, isso aqui também é bissetriz. Então AOC vale quanto? Ó? AOC. Tudo aqui é o quê? 70 mais 30. 70 mais 30, 100. AOM. AOM. Ah, então é 15, ó. Por quê? Porque aqui é bissetriz desse 30 que tá aqui, ó. Dessa vermelha até essa vermelha, ou seja, de B até A é 30, de B até C é 70. Então aqui vai ser 15. M o quê? NOC. NOC. Só esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui tudo é 70, aqui é 35. Ok? MON. Então, de MON. Então, aqui é 35 e aqui é 15. Então, dá 50. Ok? Vamos aos nossos próximos exercícios. Agora nós vamos para o exercício 27 e 28. Exercício 27 e exercício 28. Vamos corrigi-los também. No nosso exercício 27, está escrito assim, ó. Sendo x a medida de um ângulo, observe a figura OA e OF são semirretas opostas. Qual é o ângulo congruente de AOB e AOC? Então, qual é o ângulo que é igual? Congruente quer dizer igual, tá? Semelhante. Então, AOB, vamos achar AOB. Ó. AOB é x. O que é x também? BOC, também é x. Qual é o ângulo congruente de AOC? AOC é 2x, ó. X mais x, 2x. COD também é 2x. Qual o ângulo congruente de BOD? BOD. BOD é 2x mais 2x mais 1x, 3x. DOE é também 3x. E qual o ângulo congruente de COE? Vamos lá? COE, 2x com 3x, 5x. E OF também é 5x. Qual o valor de x? Qual o valor de x? 15 graus. Por quê? Porque que você tem, ó, 5x mais 3x, 8x, mais 2x dá 10x,
mais 12x. Então, você pode pegar a sua calculadora aí, ó, e ver o seguinte. Você não tem ao todo 12x? A abertura desse ângulo aqui é exatamente 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Um ângulo raso tem exatamente 180 graus. Então, pega lá, 180 graus dividido para 12. Total 15. Então, aqui, exatamente, o valor de cada x é 15 graus. Se OB é bissetriz de algum dos ângulos destacados, de qual? E OC, OD e OE. Então, OB é bissetriz de AOC, OC é bissetriz de AOD, OD é bissetriz de BOE e OE é bissetriz de COF. Para encerrar aqui então, exercício 28. Com auxílio de uma régua e compasso, construa a bissetriz. O que é bissetriz? Divide o ângulo ao meio, tá certo? Então, OM e AOB e ON de BOC. Então, vamos fazer isso. Deixa o professor utilizar aqui o point para a gente trabalhar aqui, fica mais fácil, mais simples, certo? Então, a primeira coisa que ele pede para a gente fazer é a construção das bissetrizes. OM é em relação a AOB. Então, aqui, AOB, deixa eu colocar aqui, ó, OM. Pronto. Aqui nós temos um M. Beleza? Vou só aumentar um pouquinho aqui a letra. 18, fica mais fácil de a gente chegar. Beleza. Olha. E eu tenho outra bissetriz agora para construir também, que é a bissetriz ON, que é de BOC. Então, N é para cá. Dividindo ele ao meio, tá? Não esqueça disso. Vou colocar aqui N. Vamos adicionar a letra N aqui. O N tem que ser maiúsculo. Muito bom. Então, essa é a construção da figura. Quanto vale x mais y? Somando tudo que é x mais y, vale 180 graus. Qual a medida de MOB? O que é MOB? MOB é metade de x, ó, tá vendo? Se aqui tudo é x, vai ser metade de x. Quanto que é a medida de BON? Metade de y, metade de y. Qual a medida de MON? Qual a medida de MON? MON é 90 graus. Tá certo? Ele é 90 graus. Porque ele fechou um ângulo reto aqui, ó. O que você pode dizer a respeito das retas OM e ON? São perpendiculares. Então, ON e OM são perpendiculares, exatamente perpendiculares. Agora nós temos os exercícios 1 a 6. Vamos então continuar nossa matéria. Nossa matéria agora vai falar sobre estatística e probabilidade, certo? Coleta de dados, classificação desses dados. Então, primeira coisa, com os tipos de pesquisa. Quando nós colocamos as pesquisas em relação ao salário, a pesquisa ela é quantitativa, está relacionada a números. Quando nós falamos sobre gênero, ou seja, sobre os gêneros, nós estamos falando sobre qualitativa. Número de irmãos é quantitativo. Opinião sobre a qualidade da água é qualitativa. Número do sapato é quantitativo. E a escolaridade é qualitativa, porque é uma classificação. Número 2. Dê 2 exemplos de variáveis quantitativas e qualitativas. Essa resposta é uma resposta pessoal. Você pode dar 2 exemplos, se embasando no que nós respondemos no número 1.
Número 3. Em uma pesquisa referente à qualidade de coleta de lixo em determinado município, que possui 10 bairros, o instituto responsável escolheu uma amostra formada por moradores de um mesmo bairro. Analisando a situação apresentada, pode-se afirmar que as conclusões obtidas dessa pesquisa são significativas para todo o município, sim ou não? Exemplo, você quer fazer uma pesquisa e você quer fazer uma pesquisa de toda a Cacoal, e aí vai só no Riozinho fazer a pesquisa. Pode acontecer isso? Claro que não, né? Tem que ser feito um pouquinho de cada bairro para você ter uma amostra mais fidedigna, ou seja, mais fiel. Então você coloca aí a sua resposta, uma resposta pessoal, é claro, mas você pode usar esse exemplo como para você afirmar aí que realmente não é confiável. Um clube tem idade Em um clube, a idade em ano dos participantes de jogo de vôlei é 18, 17, 20, 18, 16, 19, 16, 20, 17, 18, 17 e 19. Com essas informações, elabore uma tabela de distribuição de frequência. Então aqui a gente vai fazer uma tabela de distribuição de frequência. Então como que a gente vai fazer isso? Aqui, ó. Tem duas pessoas com 16 anos. Deixa o professor colocar bem certinho para você, ó. Deixa o professor colocar ela bem certinho. Aqui. Então, ó, tabela de frequência. Quantas pessoas com 16 anos? Então tem 1, 2. Então tem duas pessoas com 16 anos. Quantos com 17? Tem 3. Quantos com 18? Tem 3. Quantos com 19? Tem 2. Quantos com 20? Tem 2. Certo? Então esse aqui é o tipo de tabela que você vai desenhar ali no exercício 4. Vamos ao exercício 5. O exercício 5 está dizendo assim, ó. Gustavo fez uma pesquisa com seus amigos para saber quantos animais de estimação cada um deles tinha em casa. Então vamos lá? Abaixo estão os números. Construa uma tabela de distribuição de frequência com esses dados. Então, mesma coisa da número 4, certo? Animais de estimação. Deixa o professor pegar aqui o exercício 5. Então, o nosso exercício 5, aqui é o nosso exercício 4, o nosso exercício 5 vai ficar assim, dessa forma. Antes, deixa só o professor limpar aqui. Deixa eu limpar aqui. Exercício 5 aqui. Seguir uma possível tabela de 5. Então, quantos não tinha nenhum animal? Então, tem 3 pessoas que têm 0 animais, 4 pessoas têm 1, 6 pessoas têm 2, 4 pessoas têm 3, 2 pessoas têm 4, uma pessoa que tem 6. Exercício 6. Dos 120 alunos do curso de medicina, Cláudio registrou o batimento cardíaco por minuto de 50 colegas da classe. Observe os números que ele registrou. Então, novamente, está aqui a tabela, certo? A partir dessa tabela 6 aqui, construção da tabela. Quantos alunos da população da pesquisada? Quantos alunos tem a população pesquisada? E quantos tem a amostra? Então, vamos lá? Ele pesquisou com 120 alunos, certo? Essa população. Mas ele mediu de quanto? Isso, ele mediu de 50 pessoas. Essa foi a amostra que ele pegou. Então, ele registrou só de 50 colegas. Ao todo são 120. Dos 120, ele registrou 50. Ok? Qual a amplitude dessa amostra? O que quer dizer amplitude? O menor e o maior valor. Certo?
o menor e o maior valor. Qual a amplitude? Então, o menor valor é 75 e o maior 92. Então, é só você colocar aí que a amplitude total é de 17, tá? 17. Vai de 75 a 92. Quantos alunos apresentaram batimento superior a 79? Então, na tabelinha aqui você vai ver também, ó. Essa aqui é a tabelinha do exercício 6. A superior a 79 foi o quê? 3 mais 6, 9, mais 3, 12, mais 7, 19, mais 5, 24. Então, 24 alunos. Qual o valor do batimento por minuto que aparece com maior frequência? Então, qual de todos aqui tem o maior valor, maior frequência? O 76. Aqui tem 9 pessoas que estavam com 76 batimentos por minuto. Ok? Então, essa aqui foi a nossa apostila. Um abraço e até a nossa próxima aula.